Meus queridos alunos, que alegria reencontrar vocês. E hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a filosofia francesa. O tema da aula de hoje é o filósofo francês Jean-Paul Sartre e a sua filosofia existencialista. É importante esclarecer que Sartre não é o único filósofo existencialista, existem outros, mas ele sem dúvida é o mais famoso. Foi o filósofo existencialista que mais se destacou e é um filósofo recente, viveu no século XX, morreu em 1980, então é um filósofo assim, bem próximo da gente. Eu vou falar um pouquinho assim, dos pontos específicos da filosofia de Sartre, mas vou ficar alternando também com princípios gerais do existencialismo, para vocês entenderem quais são as bases conceituais e filosóficas dessa corrente de pensamento que foi tão marcante no século XX. Por que existencialismo? Vamos começar com esse tópico. Existencialismo significa, na prática, um contraponto, uma oposição ao essencialismo. Sartre explica o seguinte, que a filosofia antiga, por exemplo, com Platão, partia do princípio que existe uma essência humana e que os indivíduos concretos, eles existem depois dessa essência e são cópias dessa essência. Quando a gente chega na filosofia cristã, existe essa mesma ideia essencialista, de que a essência existe antes da existência individual. Por quê? Porque Deus é o nosso autor. Então, a filosofia medieval, por exemplo, ela tem a ideia de que Deus é o autor do homem, e se Deus cria o homem segundo um modelo, segundo um projeto. O homem é um projeto de Deus, então ele já nasce com uma essência pré-determinada. Quando ele nasce, ele precisa cumprir os mandamentos, ele precisa obedecer a um padrão de conduta. Então existe uma natureza humana, existe um programa, um plano divino ao qual o indivíduo tem que se adequar. Então também na filosofia medieval, a essência precede a existência. E Sartre critica a filosofia do século XVIII, do século XIX, porque a partir dos iluministas foi retirada a ideia de Deus, mas se manteve a ideia de uma natureza humana. E o Sartre diz o seguinte, se Deus desaparece, desaparece também qualquer possibilidade de encontrar um bem a priori, de encontrar valores num céu inteligível. Não está escrito em lugar nenhum o que nós devemos fazer, o que é certo, o que é errado. Não há nenhuma consciência infinita para poder pensar esses padrões, para poder pensar esses imperativos que pesam sobre a vida humana. Então a gente tem que reconhecer o seguinte, o homem não tem uma natureza. Primeiro o homem existe e depois ele se define. E cada homem se define individualmente. Não existe natureza humana anterior à liberdade individual. É isso que o Sartre vem dizer. Então, toda a filosofia antiga e medieval, e mesmo a filosofia moderna, concebia o homem como uma essência, antes de tudo, e a existência individual viria depois dessa essência. Mas Sartre inverte a ordem. Ele diz que primeiro nós existimos. Existencialismo. A primazia da existência. Primeiro nós existimos e depois nós definimos o que nós vamos ser. Depois nós definimos a nossa essência. E aí ele chega à conclusão de que o ser humano é condenado à liberdade. O ser humano é radicalmente livre. E ele não tem a opção de não ser livre. Ele é condenado no sentido de que ele não escolheu nascer. Nenhum de nós escolheu nascer. Nós nascemos por um acaso. Mas ele é livre no sentido de que o acaso se define justamente pela ausência de um programa, pela ausência de uma ordem pré-existente. Então, nós somos jogados na existência e uma vez que nós somos jogados na existência, então nós definimos qual vai ser a nossa natureza. Por isso, nós somos condenados a ser livres. A liberdade é inescapável. Nós não temos como não ser livres. Só que a liberdade significa o seguinte, tudo que nós fizermos é responsabilidade nossa. E aí é que vem o problema. Porque se é responsabilidade nossa, então eu preciso assumir essa responsabilidade.
Mas muitas vezes nós não queremos assumir a responsabilidade pela nossa vida, pelas nossas escolhas. A gente prefere colocar isso na conta de algum determinismo. Ah, foi o destino que escolheu isso, foi Deus que escolheu isso, foi a natureza que fez assim. E Sartre diz que isso é má fé. Ele chama, é um conceito da filosofia dele, má fé. Má fé é quando o homem foge da responsabilidade pelo que ele faz e pelo que ele é. É quando o homem acredita que existe alguma coisa que o determina. E isso é uma ilusão, porque na verdade tudo que ele faz é escolha dele. O Sartre tem uma frase muito famosa da sua filosofia que diz assim: não importa o que fizeram com você, importa o que você faz depois do que fizeram com você. Então você pode sofrer qualquer tipo de coisa, você pode sofrer influência da sua época, você pode sofrer influência da sua cultura, pode sofrer influência da sociedade, mas nada te determina. Você é o que você é porque você escolheu isso, porque você quis ser assim. Um traço fundamental do existencialismo é a questão da angústia. Porque o homem é um ser de possibilidades, e essa possibilidade gera angústia, porque o homem é um ser finito também, não é um ser eterno. Não existe vida eterna. Os existencialistas, de um modo geral, são ateus. Sartre, por exemplo, é radicalmente ateu. Há, assim, um ou outro, por exemplo, Gabriel Marcel, um ou outro filósofo que tentou fazer um existencialismo cristão. Mas, de um modo geral, os existencialistas são ateus. E aí, quando você parte desse princípio, né, do ateísmo, você vê justamente que não existe para o homem, então, um determinismo, não existe uma vontade divina, não existe um desígnio divino, um plano divino, um projeto divino ao qual ele tem que se adequar, e também não existe vida eterna. Então o homem é um ser finito. E essa experiência da finitude angustia o homem. Porque ele, na verdade, é um intervalo de vida, é um intervalo existencial entre o nada e o nada. O que seria o homem para o existencialismo ateu? O homem é um fenômeno, um acidente que surge pelo acaso e que também vai embora. Não existe vida eterna. Então, você contempla inúmeras possibilidades, mas você não pode realizar todas essas possibilidades. Você precisa escolher. E a incerteza sobre qual seria a melhor escolha é isso que gera angústia. Então, o fato de reconhecer o homem como um ser de possibilidades leva também ao reconhecimento do homem como um ser fundamentalmente angustiado. Você nunca vai ver, por exemplo, uma vaca com crise existencial. Uma vaca pensando assim, será que eu fui uma vaca autêntica na minha vida? Por quê? Porque a vaca como indivíduo não é nada. A vaca, ela existe em função da espécie. No reino animal é assim, o indivíduo existe em função da espécie. Mas o homem não é assim. O indivíduo humano, ele não existe em função de uma natureza pré-determinada. Como a gente já disse, né? A existência precede a essência. Então a natureza é aquilo que ele vai determinar, é aquilo que ele vai escolher. A essência dele é algo que vai ser escolhido por ele, não é algo que se impõe sobre ele. Se você pega, assim, por exemplo, as vacas, qual é a diferença de comportamento, qual é a diferença de personalidade, qual é a diferença de consciência que existe entre elas? Nenhuma. Agora, o ser humano não, o ser humano você tem uma Cleópatra, você tem um São Francisco de Assis, você tem uma Joana d'Arc, você tem um Hitler, você tem um Stalin, você tem um Pablo Picasso. Então, olha como o ser humano é rico. Por que o ser humano é rico? Porque ele é liberdade. Essa é a ideia fundamental, né, do existencialismo. O ser humano é livre. Então não há nada que pesa sobre ele e que o leva necessariamente a alguma direção. Não, ele faz aquilo que ele quiser. Justamente por isso é que ele se angustia, porque ele não sabe direito o que fazer. Ele é obrigado a conviver com as escolhas e por mais que ele seja um ser de múltiplas possibilidades, ele também é um ser finito, que não consegue jamais realizar todas essas possibilidades. É isso que gera angústia. O fato do mundo não ter um sentido objetivo, não ter uma metafísica, também gera angústia. Esse é outro traço fundamental do existencialismo. O mundo é absurdo. Não existe mais uma ideia, né, de Deus,
de um sentido oniabrangente, de um sentido para tudo, de uma consciência onipresente, o existencialismo põe abaixo tudo isso. Então, o mundo é absurdo. Camus, que é um escritor famoso, existencialista, diz isso, né? É o absurdismo. O homem, de repente, numa esquina, ele se depara com um sentimento de absurdo. Ele percebe que a vida é absurda, que a vida não tem nenhum sentido objetivo, né? Que a vida é uma repetição de várias ações e até que um dia tudo acaba. E não há nenhum sentido maior, não há nenhuma metafísica nisso. O Heidegger, Martin Heidegger, filósofo alemão, também existencialista, ele fala assim, a pergunta fundamental da filosofia é: por que eu sei e não nada? Se o mundo não tem um criador, se o mundo não tem uma ordem superior, se o mundo não tem um governo superior, por que as coisas são? Se tudo é ao acaso, se tudo é acidental, se tudo é gratuito, por que as coisas são? Por que o ser e não nada? As coisas poderiam não ser. Então essa experiência da contingência do mundo é fundamental no existencialismo. E isso gera um certo sentimento de angústia. Só que Sartre entende essa ausência de um sentido pré-determinado no mundo como uma coisa que nos impulsiona para a criatividade, para a originalidade, né, para a liberdade. Então ele vê como uma coisa positiva, né? Você se constrói, você faz aquilo que você quiser. É evidente que essa doutrina do Sartre teve um grande impacto na juventude, né? Vocês imaginem a juventude do século XX, aquela juventude lá dos anos 60, que era uma juventude bem rebelde, que não queria seguir os padrões tradicionais, a moral religiosa. Vocês imaginem uma filosofia como essa na cabeça desses jovens, né? Que diz assim: olha, você na verdade não tem nenhum padrão para seguir, é proibido proibir, né? Que o pessoal lá de maio de 68, a juventude dos anos 60, proibido proibir, não tem nenhum padrão, não tem nenhuma regra pré-existente, você faz aquilo que você quiser, você é livre para fazer aquilo que você quiser. Isso aí na cabeça da juventude é um baita combustível, né? Então o Sartre teve um impacto muito grande na cultura francesa, principalmente entre os jovens. Bom, Sartre é uma figura inevitável. Hoje em dia, se você quer falar de filosofia, quer dialogar com o pensamento contemporâneo, você precisa, de alguma maneira, enfrentar o Sartre, enfrentar as questões que foram postas por ele, né, e a atuação dele no debate cultural e filosófico e político no século XX. Mas é isso, então. Então, só chegando já ao final da aula, deixa eu só recordar os pontos principais do existencialismo, né? Recapitulando, então, no homem não existe uma essência anterior à existência. Primeiro nós existimos e depois nós escolhemos o que nós vamos ser. Então, por isso, existencialismo, a primazia da existência, né? A existência precede a essência no homem, por isso o homem é liberdade, por isso qualquer tentativa de colocar responsabilidade pelo que ocorre ao homem em outras coisas que não o próprio homem, isso é má fé, segundo Sartre, e pelo fato do homem ser um ser de possibilidades, mas também não conseguir realizar todas as múltiplas possibilidades que ele tem, ele acaba sendo um ser angustiado. Então a angústia, ela vem da possibilidade, né? A possibilidade é a fonte de toda angústia. Mas também, por outro lado, o homem é um ser livre. Então ele tem a capacidade de ser aquilo que ele quiser ser, mas ele precisa ter a responsabilidade de assumir sempre as suas escolhas, né? Bom, basicamente isso que diz a filosofia existencialista. Valeu, galera. Grande abraço.